Bom dia, igreja reunida em Cristo Jesus, 20ª semana do Tempo Comum, 19 de agosto de 2020. Oremos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E na liturgia de hoje, nós vamos ver o ministério profético de Ezequiel na primeira leitura. Em Ezequiel 34, o Senhor Deus mostra o seu amor com o seu grande rebanho, Israel, que para nós hoje é a igreja, e promete apacentá-la e livrá-la dos pastores infiéis. O Senhor Deus promete enviar um pastor da descendência de Davi para cuidar de cada uma das ovelhas. Lógico, este oráculo, esta profecia, só podia estar falando de Jesus. É o que nós vamos ler na primeira leitura de hoje, Ezequiel 34, versículo de 1 a 11. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Dize-lhes a esses pastores este oráculo: Eis o que diz o Senhor Javé. Ai dos pastores de Israel que só cuidam dos seus próprios pastos. Não é o seu rebanho que deve pastorear os pastores? Vós bebeis o leite, vestivos de lã, matai as reses mais gordas e sacrificais. Tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, a doente não tratais, a ferida não curais, a transviada não a reconduzis, a perdida não a procurais, a todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se minhas ovelhas, e em sua dispersão foram expostas e tornaram-se presas de todas as feras. Minhas ovelhas vagueiam em toda parte sobre a montanha e sobre as colinas. Elas se acham espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se ponha a procurá-las. Pois bem, pastores, escutai a palavra do Senhor, por minha vida, oráculo do Senhor Javé. Já que por falta de pastor, minhas ovelhas entregues à pilhagem serviram de pasto às feras, pois os meus pastores não têm o mínimo cuidado com elas, e que em vez de pastoreá-las, só têm procurado se fartar eles próprios. Por isso, escutai, pastores, o que diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé. Vou castigar esses pastores, vou reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar deles a guarda do rebanho, de modo que não mais possam fartar a si mesmos. Arrancarei minhas ovelhas da sua goela, de modo que não mais poderá devorar. Pois, eis o que diz o Senhor Javé. Vou tomar eu próprio o cuidado com as minhas ovelhas. Velarei sobre elas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E no Evangelho de hoje, em Mateus 20, no seu versículo 1, está escrito: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para sua vinha. Olha a preocupação desse pai de família. Ele sai ao romper da manhã a fim de contratar operários. Vinde, trabalhai na minha vinha. Então esse pai, ele sai às 6 horas da manhã, sai ao meio-dia, sai às 15 horas, contratando operários para trabalhar na sua vinha. A messe é grande, os operários são poucos. Da mesma forma, Ezequiel trata os pastores que estão explorando as ovelhas. Nós temos que ligar essa palavra pastores não a sacerdotes, não só a comunidade eclesial, mas quem são esses pastores? É você que é pai, é você que é mãe, é você que é professora, professor, é você que é operário, que trabalha na sua empresa, vizinho, cidadão, você que é o pastor. Você tem que ser pastor sempre. Você foi chamado a pastorear sua família. Então é impossível que você não cuide das ovelhas desgarradas da sua casa. Veja que Deus está de olho
no nosso proceder. Da mesma forma, este pai de família chama o operário, o pai de família é o próprio Deus, que chama os operários para trabalhar na vinha. A vinha é a igreja, é a comunidade, é a igreja doméstica. É necessário que você use os seus dons para servir ao Senhor, para você possa construir o reino de Deus. Porque o Senhor está te convidando, para te convidar a trabalhar na construção do reino, que é a própria igreja. Assim, alguns recebem por seu salário, por seu trabalho. Alguns questionam a ponto do Senhor falar assim, por acaso eu tenho que dar conta do meu dinheiro? Lá no versículo 13, o Senhor, porém, observou um deles. Meu amigo, não te faço justiça? Não contrataste comigo um denário? Toma aqui um denário. Toma o que é teu e vai-te. Então, você tratar da vinha do Senhor na sua casa, você servir o seu rebanho, é sua obrigação. Está aí o salário, um denário. É obrigação, pagar dízimo, ser um bom cumpridor das leis do Senhor, ser um cidadão, cumprir a lei civil, é sua obrigação. O salário é um denário. Vai-te. Não tem nada de extraordinário nisso, não. O que provoca uma grande angústia no coração de Deus é quando você não cuida do seu rebanho. É quando você não cuida das suas vidas. Está escrito, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Não importa a hora que você desperta para essa obrigação para com Deus. O que importa é quando você desperta, é quando você assume, é quando você se volta para a sua casa e a eleva em direção ao Senhor. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto é Ai de mim se não evangelizar. O nosso objetivo é refletir a primeira leitura, aprofundar no Velho Testamento para mergulhar e saborear as promessas do Novo Testamento. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.